Olá, tudo bem? Você já se sentiu intimidado por alguma situação? Ou alguma pessoa te deixou em alguma situação constrangedora e até com medo? Eu já me senti assim. E eu quero que você saiba que na Bíblia tem diversas histórias que mostram que tiveram pessoas importantes que já se sentiram encurraladas, com medo e achando que não havia saída, né? E uma dessas histórias é o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele estava num momento do seu reinado em que havia um rei que estava dominando todos os reinos em volta do reino de Ezequias, né? E esse homem era Senaqueribe. E Senaqueribe desafiou Ezequias em diversos momentos, dizendo assim: você acha que o seu Deus vai te proteger? Olha só, eu já dominei o ciclano, o beltrano, eu já dominei todo mundo em sua volta. Você acha que vai ser diferente? Só que quando Ezequias recebeu essa notícia, você sabe o que, que ele fez? E aí que a diferença que eu e você temos que fazer para que nós sejamos vencedores em tudo, né? Ezequias, ele ouviu as ameaças do inimigo, ele rasgou as suas vestes. O que isso significa? Lá atrás, né, na época de Ezequias, quando você rasgava as vestes traziam honra para a pessoa, a tudo aquilo que ela representava. Então, quando ele rasga as suas vestes diante de Deus, ele diz que ele não é nada e ele se cobre com panos de saco e ele entrou na casa do Senhor. Ele foi aos pés do Senhor para dizer tudo o que estava acontecendo, né? Muitas pessoas podem falar assim: nossa, mas então se ele faz isso é porque ele é fraco. Se eu faço isso é porque eu sou fraco. Mas nós aprendemos na Bíblia que digo fraco, forte sou. Então, quando nós temos a humildade de nos entregarmos, nos debruçarmos diante do trono de Deus, diante do Senhor Todo-Poderoso, né? Nesse momento, todas as nossas forças, elas não são mais válidas, mas a força de Deus, ela é na nossa vida, essa unção vem e faz com que nós nos tornemos fortes. E com isso, a gente consegue vencer desafios que nós nunca imaginamos vencer. E foi isso que aconteceu com Ezequias. Senaqueribe, ele blasfemava contra o Deus de Ezequias. E quantas vezes eu e você somos satirizados, zoam da nossa cara, né? Hoje, nesse momento, houve um desfile de escola de samba onde zombaram dos cristãos, zombaram de tudo que está acontecendo no nosso país, e a Bíblia também trata desse assunto, né? Quando a justiça ela não é verdadeira, isso causa a ira de Deus. E olha só o que nós estamos vivenciando. Eu não estou aqui para falar de política de lado A ou B, mas para nós analisarmos os fatos, o que é certo e o que é errado. Então, você ter uma família, isso hoje em dia está soando como errado. Mas não tem problema, sabe por quê? Porque se eu e você continuarmos do trono de Deus, diante dele, abrindo os nossos corações, podem fazer o barulho que for ao nosso redor. Deus é conosco e ele vai nos dar as vitórias. E eu queria contar aqui para vocês, né, o que Deus, através do profeta Isaías, disse para Ezequias. Disse assim: não temais as palavras que tens ouvido, com as quais os servos do rei da Assíria têm blasfemado. Eis que enviarei uma rajada de vento sobre ele, e ele ouvirá um rumor e retornará para a sua própria terra, e farei com que ele caia pela espada na sua própria terra. Olha só, Deus ele foi bem claro. Não liga para o que Senaqueribe está falando. E Deus está falando para mim e para você hoje. Não ligue para o que essas lutas e esses desafios que parecem impossíveis estão falando ao seu coração, querendo te levar para a depressão, querendo te levar para o desânimo e para desistir de tudo. Ouça o que Deus falou. Eu vou mandar um vento e vou fazer o inimigo ir embora. Pode parecer que na política tudo está dando errado, as nações, tudo está dando errado, mas nós pertencemos a um povo, o povo de Deus. E se nós nos humilharmos, nos prostrarmos diante de Deus sempre, né? Ele vai ouvir e ele vai sarar a nossa terra, ele perdoa os nossos pecados e nos coloca como objeto de louvor nessa terra. Então,
A minha vida, a sua vida, da sua família, ela vai ser um exemplo para que muitas pessoas conheçam a Jesus. E eu não estou falando de uma religião, eu estou falando de um Deus único e verdadeiro que te ama, que se importa com você e ele quer transformar a sua vida. Eu entreguei a minha vida para Jesus lá no ano de 2001 e minha vida foi totalmente transformada. Eu não sou perfeito, mas todas as vezes que eu erro, eu tento colocar diante de Deus sem falsidade, sem uma máscara. Por quê? Porque mesmo que você vista uma máscara e tente enganar a Deus, de Deus não se engana e não se zomba. Ele conhece o que está no meu coração e no seu coração. Então, se tem um conselho que eu posso te dar, seja verdadeiro com Deus, abra o seu coração, não importa o que você já tenha feito, fale para Deus. E eu tenho certeza que se você colocar diante dele tudo o que você já fez, você se arrepender dos seus maus caminhos, ele vai ouvir dos céus e ele vai transformar a sua vida. E aí fala, mas transformar para quê? A Bíblia diz que a vontade de Deus para a nossa vida ela é boa, perfeita e agradável. Então, tudo que for diferente disso não é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, presta atenção nessas coisas que eu estou falando, anota e coloca isso como um objetivo de vida. E você vai ver que a sua vida vai mudar da água para o vinho, vai ter uma mudança de rota tremenda e você vai ter lindos testemunhos, uma linda história para contar, tá? Então vamos lá, vamos continuar, né? Ezequias continuou sendo pressionado, né? E ele fez uma oração para Deus. E ele falou assim: Agora, portanto, ó Senhor nosso Deus, eu te suplico, salva-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra possam saber que tu és o Senhor Deus, tão somente tu. Então, a transformação que acontece na minha vida e na sua é para que as pessoas vejam que Deus é Deus. Deus é Deus, simples assim. Simples assim, né? E eu vou pular um pouquinho para ser mais objetivo, né? Mas às vezes você pode estar pensando, não, mas com a minha vida tem tantas injustiças acontecendo. Na minha vida, muitas injustiças também já aconteceram. E nós temos visto pessoas sofrendo, pessoas boas que nunca fizeram mal algum, passando por tantas lutas, dificuldades, doenças, né? Mas Deus está vendo isso, né? Ele está vendo o que o Senai Quiribe de hoje em dia está fazendo conosco, que está fazendo com o povo de Deus, que está fazendo com aqueles que não merecem, né? E Deus ele está falando assim, ó, no versículo 28 do capítulo 19 de Segunda Reis, fala assim: E este será um sinal para ti. Não, versículo 28. Porque a tua fúria contra mim e o teu tumulto subiu aos meus ouvidos. Portanto, colocarei meu gancho no teu nariz e o freio nos teus lábios, e te farei retornar pelo caminho que vieste. Então, Deus está vendo as pessoas que são presas injustiçadas, pessoas que foram passadas para trás em negócios, pessoas que foram traídas dentro da sua própria casa, pessoas que foram abandonadas pelos seus pais, sofreram, né, em orfanatos, foram abandonadas. Deus tem visto tudo isso. E ele está falando o quê? Que ele vai pôr um freio no nariz. Tem outras traduções da Bíblia que fala que vai pôr um anzol no nariz e um freio na boca, né? Você põe um anzol no nariz, você faz a pessoa parar. Então, o inimigo vai parar de agir na sua vida, né? Nós só precisamos confiar e entregar os nossos caminhos para o Senhor. E em seguida, tem uma palavra aqui de bênção e de sustento para aqueles que confiam em Deus. No versículo 29 diz assim: E este será um sinal para ti, vós comereis neste ano as coisas que crescerem por si mesmo. É uma provisão sobrenatural. E no segundo ano, aquilo que brotar das mesmas, também é sobrenatural. E no terceiro ano, já está falando assim, ó, nós semearemos e colheremos e plantaremos vinhas e comeremos dos seus frutos. Isso aqui é uma fazenda próspera. Então, o que Deus tem para nós é isso. Nós vamos comer do fruto do nosso trabalho e, melhor ainda, regozijar daquilo que Deus tem dado para nós, glorificando a Ele. Tá? Então, vamos voltar lá ainda, porque depois eu queria pedir que você lesse
né, o capítulo 19, o capítulo 19 inteiro, que conta essa história, né? Se quiser ler um pouco antes, vai falando os reinos que Senaqueribe invadiu, mas quando ele chega no reino do rei Ezequias, ali ele é barrado, né? Ele é barrado, e aquela promessa que Deus usou o profeta Isaías para falar para Ezequias de que ele iria fugir, não foi diferente. Olha só, no versículo 35, fala assim: e sucedeu, pois, naquela noite que o anjo do Senhor saiu e feriu no acampamento dos assírios 185.000 homens. Então, o anjo do Senhor veio e matou 185.000 homens, né? Com isso, o Senaqueribe ficou com medinho e zarpou, né? Só que se você continua, naquela promessa de Isaías, falava que ele ia morrer pela espada na sua própria terra, né? E no versículo 37 diz assim: sucedeu que, enquanto ele estava adorando na casa de Nisroque, que é um falso deus, então Senaqueribe estava lá dentro de um templo, adorando a um falso deus, os filhos deles, né, Adrameleque e Sarezer, o feriram à espada. Os próprios filhos dele o mataram. Olha só que tristeza. Um homem que trouxe pânico a tanta gente foi morto pelos próprios filhos, traído. Mas sabe por quê? Porque ele quando estava blasfemando contra Ezequias, ele não estava falando mal de Ezequias, ele estava afrontando o próprio Deus, o Deus de Ezequias, o meu Deus e o teu Deus, se você entregar a sua vida a Ele. Então nós temos que confiar nas promessas de Deus e saber que não existe batalha impossível para o nosso Deus. Ele é um Deus de vitória, ele é um Deus de guerras e ele é um Deus que ele levanta um exército lindo e poderoso com a palavra de paz, né, para desfazer as obras do diabo e pregar o amor de Deus. E o amor de Deus foi que Jesus Cristo, ele foi crucificado, morreu na cruz, para que nós, que reconhecemos a ele, tivéssemos vida e vida abundante. Então nós devemos reconhecer o senhorio do Senhor e também nos entregarmos como nosso Salvador, porque quando recebemos como Senhor, ele perdoa os nossos pecados, e aí, meu amigo, minha amiga, não é mais as nossas escolhas. Mesmo que nós tenhamos uma inteligência fora da curva, nós temos que nos debruçar diante de Deus e pedir a orientação dele. Se fizermos isso, nós seremos benditos em tudo. Então, se você está se sentindo pressionado, se você quer uma mudança de vida na sua vida, digita aqui nos comentários: eu quero uma mudança de vida, eu vou orar por você e vou mandar também uma palavra vinda de Deus para a sua vida. E sabe qual palavra é essa? Que Jesus morreu na cruz para que você tivesse vida e vida abundante. Creia nisso. Deus te abençoe.